Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede para a nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje, nosso último dia, hein? Última terça-feira de junho. Já parou para pensar que mês que vem é amanhã? Mês 7 já é amanhã. Viramos aí o segundo semestre. Completamos o segundo semestre inteirinho, hein? Depois teremos, então, mês 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a partir de amanhã, já estaremos no segundo semestre. E aí, vocês sofreram também ontem no Jogo do Brasil ou não? Rapaz do céu, ontem quem tinha problema de coração descobriu, hein? Se tinha ou não tinha. Ainda bem que nós não temos, né? Estamos vivos aqui, né? Então, ainda bem. Rapaz, que coisa de doido. Que sufoco que o brasileiro tem que passar toda a Copa, todo o Jogo do Brasil, né? Mas valeu a pena, foi um jogo bonito, bem jogado. Eu dou minha saudação a vocês, desejando que possamos ter uma manhã abençoada. Hoje um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o perdão, que é uma ferramenta de autolibertação, muito interessante. Deixo então meu carinho para você. Deixa eu colocar aqui o nosso bannerzinho aqui, deixa eu ver como é que tá o esquema. Deixa eu colocar o nosso nome, né? Estamos sem os nossos nomezinhos aqui. Aqui, ó. Exibir nomes. Pronto, apareceu aqui agora. Olha, eu tô até meio rouco, minha garganta acho que tá até meio esquisita, tô até com a voz diferente. Berro que eu dei ontem no gol do Brasil, nos dois gols, né? O gol primeiro, mais ou menos, mas no segundo gol, olha, é para arrebentar a boca do balão, hein? Meu Deus do céu. E deixo o meu carinho para você e o nosso desejo de que possamos ter uma manhã abençoadíssima, né, Estela? É isso aí. A Estela esqueceu o evangelho dela, correu para pegar ali. Peguei agora. Fazer evangelho sem evangelho é difícil para mim, eu tenho que ficar lindo. Bom dia, gente. Realmente o Oceano Derbez que está rouco. Eu entendo. Um pouquinho só. Eu entendo às vezes quem fala assim, eu não vou torcer não, porque eu sofro muito, porque olha, é uma descarga de várias emoções, né? Não é fácil não, hein? Ainda bem que foi positiva do final. Mas ontem ainda vem da família junto, a gente foi na casa do meu irmão, as crianças que nem assistem futebol, mas ficaram ali ligados o tempo todo. É interessante que nós, reencarnacionistas, nós sabemos que de geração em geração a gente vem de luta, não é? Lá na época das cavernas era luta de espaço, família contra família, depois nasceu os clãs, aí depois foi nação contra nação. Isso está dentro de nós, uma rivalidade, vamos fazer isso versus aquilo, mas no esporte, gente, é muito bonito. Que é sem maldade, é para vencer ali é na bola. Então isso, como está dentro de nós, e aí se transformou em algo saudável, sem falar nas torcidas aí, né, que no Brasil acontece, infelizmente, pelo mundo afora a gente sabe também que acontece, das agressões, mas quando a gente vê um campeonato que a torcida está um sentado do lado do outro, a gente consegue perceber o quanto a gente evoluiu, mas nunca que os vikings iriam sentar do lado dos outros bárbaros. Sabe aquele pessoal que tinha uns capacetes assim? Aquilo existiu, gente, era clã contra clã. Então, que bacana que hoje a gente consegue sentar, muito bonito mesmo ver a emoção dos torcedores, que estão ali um do lado do outro e querendo ver a beleza do esporte e seu time campeão sem agressão. Isso é evolução, que bom, né? Que bom que a gente está aqui estudando evangelho para evoluir um pouquinho mais, cada vez mais. Então, bem-vindos a esse nosso estudo. É muito bom ter vocês aqui conosco e vamos que vamos. E o pessoal deve estar preocupado assim, meu Deus, cadê o vídeo no Facebook do Oceander? Gente, o Facebook derrubou minha conta, vocês acreditam nisso? Eles alegaram, mandaram uma notificação que foi porque eu postei um vídeo de uns cachorrinhos. Sabe aqueles cachorrinhos que eu gosto sempre de postar vídeo de animais, assim, né? Eram os cachorrinhos correndo atrás um do outro, brincando, todos alegrinhos, e tinha uma música no fundo, uma bendita música que escreveram lá que tem direitos autorais. Então, por conta disso, eles literalmente bloquearam o meu perfil, assim. Acho que o termo certo não é bloquear, acho que é... cortaram o acesso, eu não consigo mais entrar no meu Facebook. Então eu vou ter que acioná-los na justiça, infelizmente. Primeira vez na vida que eu vou ter que acionar alguém na justiça, alguma coisa, né?
É porque tem muita coisa, ele tem contatos de pessoas que ele tem É, no WhatsApp, tem fotos, isso. Então eu vou ter que tem a processá-los, transmissão vou aqui. ter que processá-los para reaver o meu perfil, porque eles poderiam então bloquear o vídeo, sei lá, E a gente entende, porque quando fala eles, dá a impressão que é um grupo de gente, e é IA, né? A IA é, avalia, ele não vê, o Oceander é um cara que posta coisas bacanas, não. A IA viu que tem alguma coisa errada, e aí ela, dessa maneira, isso. ela corta, Então, infelizmente, né? então vamos ter que acioná-los juridicamente, judicialmente, para reaver o perfil. E enquanto isso, a gente vai transmitindo aqui pela fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook, como eu estou vendo aqui agora, que nós estamos em 7 pessoas aqui nesse momento na Rede Amigo Espírita no Face. Falar a verdade para vocês, gente, o Facebook tá meio decaído, né? Tá meio devagar lá, viu? A audiência lá tá bem ruim. Você publica algo lá, ninguém nem vê. Agora o Instagram é o que tá funcionando mesmo. É a rede social do momento, é o Instagram. O Face está literalmente em decadência, né? Inclusive, se vocês puderem seguir a gente por lá, né? Às vezes fica alguma dúvida, eu queria o contato, eu perdi isso, porque lá pelo menos não tem. Por enquanto, não, né? Se não derrubar também um dia o Não tem nenhum Instagram. problema. Enfim. Então, siga-nos nas redes sociais, principalmente no Instagram, o meu @oceander e o da Estela, @esteloniche, certo? Vamos aos nossas orações, para o nosso momento da oração com a Estela, então. Senhor Jesus, Divino Mestre, gratidão, Senhor, por esse momento, que nosso coração está aberto para mensagens do alto, que temos, Senhor, em nossa mente algum tipo de preocupação, angústia, tristeza, que possa ser levado e avaliado pelos nossos benfeitores amigos. O que puderem nos ajudar, que possam encontrar merecimento dentro da nossa força de estar aqui estudando e tentando ser um ser humano melhor. Sabemos, Senhor, muitas vezes onde erramos e muitas vezes não temos força para acertar, mas nos mostrem um caminho em que fique mais leve a nossa jornada. Não leve com facilidades, mas leve com inspirações do alto para que possamos vencer as barreiras da terra. Senhor, que o nosso espírito se eleve, elevando assim esse mundo tão lindo, onde estão aqui pessoas que amamos tanto. Abençoado seja, Senhor, nossos entes queridos que passaram pela terra, nos deram tantos bons exemplos, nossos antepassados, tão guerreiros, nossos avós, bisavós, nossos pais. Senhor, abençoado seja cada um lá em cima, que temos tanta saudade. E aqui, aos que estão, que possamos vencer todas as barreiras de incompreensão que temos na convivência. Possamos perdoar e amar, muito além dessas emoções pequenas do ser humano. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Hoje eu peguei um tema desse livro, fazia tempo que eu não pegava esse livro, acho que como ele é grande, eu não pego, eu tenho preconceito com ele. Aí aqui, ó, é Ideias e Ilustrações. Aí, nossa, esse livro aqui, como a gente compra em sebo, a gente tem noção, mas ele deve ser caro, porque é do Chico de vários autores. Ele tem todas as capítulos, tem uma ilustração diferente na colorida. Eu que escrevo. Então, eu escrevo o livro e eu sei quando a editora faz assim colorida e diferente é mais caro. Interessante, né? E aí eu peguei um trecho do capítulo que se chama Do Perdão, que ele descreve a última tentação que Jesus teve no deserto, mas eu peguei uma trovinha de Lobo da Costa. Lobo da Costa. Lobo da Costa. Lobo, o que eu falei? Lobo, né? Eu que entendi errado. É Lobo da Costa. No caminho para o céu, por lei, em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. O mais importante. Para tudo e perdoa. Eita nossa, eita nossa. Estamos sentindo falta do senhor Luciano Praciano, hein? Ele tava com uma dorzinha no ciático. Tomara que não tenha gravado. O Luciano Praciano tá fazendo falta. Faz umas 3 semanas já que ele não aparece aqui. Manda mensagem para ele no ar.
O Julinho Guevara confirmou que o Júlio César P2G aqui é ele. Bom dia também para nossa Elaurier Favalissa, que faz tempo que eu não via a Elaurier aqui, hein? Um abraço. Deixa eu ver mais aqui. A Cleuzinha Luca também tá aqui. Cleuzinha, um beijão. Cleusa. Cleuzinha, a mulher dos limões, hein? Que delícia. Tá agora na minha água, ó. A minha não sei também. Se dá para ver a espuminha meio laranja. É de limão que a Cleusa deu, limão cravo, gente. Bom dia também para Sônia Bispo. Finalizando aqui a Luci Santana, nossa amiga aqui de Guapiaçu, né, Luci? Um beijão para você e para o Santana aí, para toda a turma aí do nosso Fonte de Luz. A Luci é muito querido, o pessoal lá é muito querido. Gente boa demais. Nosso Vicente Nicola. E outro bom aí de Cajobi. E a última que chegou aqui, deu um donolozinho no YouTube, é a Diana Márcia Gomes Benício. Do Ceará. Quero te convidar, então, para nós lermos juntos o Evangelho. Hoje, então, estamos estreando um capítulo novo, capítulo 10º. Aliás, o nosso Evangelho de hoje, na nossa terceira edição aqui, ou seja, terceira temporada do Evangelho, porque nós já fizemos duas temporadas, começou lá em 2016, inclusive estamos encaminhando aqui para que em setembro completemos os nossos 10 anos de estudos aqui ininterruptos do nosso Evangelho. Fizemos já 2 vezes, estamos na terceira leva, a terceira temporada aqui, e hoje então, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Também não vi também meu pai e minha mãe aqui, que não sei onde eles estão aí, não comentaram nada, né? Será que eles entravam pelo Face? Pode ser, né? Pode ser. Então hoje, tomara que eles estejam vendo no YouTube aí. Senhor Ademir, Dona Renatinha, Célia Vesque. Então hoje o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vem comigo na leitura? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência,
mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Vamos ao comentário, então, da Estela. Eita. Falar de perdão, hein, gente? Vou falar para vocês. Não sei se a maioria aqui conhece a minha página no Desenho que Fala. São desenhos fofinhos, com mensagens aí de cunho moral, do evangelho, transformados ali numa mensagem simples, sempre uma frase. E eu percebo a dificuldade que tem das pessoas perdoarem, porque são os desenhos menos aceitos, é quando eu falo de perdão. Menos curtidos. Menos curtidos, a pessoa, mais criticados. A pessoa vai no comentário e fala assim, você deve falar isso porque ninguém nunca fez o que fizeram comigo. Aí eu vou lá e apago o comentário, né? Porque às vezes isso desperta o outro falando, isso é verdade. Ninguém nunca deve ter feito algo para esse tal desenho que fala aí, então eu fico escrevendo sobre perdão. Mas a gente tem que falar sobre perdão. Sobre algo que está aí dentro de você. E aí, caminhando no que o Evangelho diz para nós, você imagina, aquela pessoa que diz assim, não, eu não vou perdoar, não perdoo, não tem jeito. Talvez ela não compreenda o que significa perdão, porque, imagina, gente, na casa de vocês, pelo menos aqui em casa, vamos contar a situação que é aqui, nós temos 2 filhas. Imagina que uma falou grosso com a outra ali, ou pior, né, fez alguma coisa que vai gerar aquela mágoa, se bateram. Nunca aconteceu isso, mas imagina. E aí elas vão querer se resolver. Dá certo isso? Não dá, porque vai ser agressão com agressão. Então, o que aqui em casa mesmo nós recomendamos? Mais comigo ainda, que estou mais sempre com elas. Quando acontecer alguma coisa, vai e fala comigo. Para eu ver o que eu faço, que eu vou resolver. Entrega na minha mão. É engraçado que quando eu não estou resolvendo, aí a Lara, por exemplo, é a mais velha minha, ela tem dermatite atópica. Então, quanto mais limpo forem os ambientes que a Lara frequentar, melhor. E a Livinha acabou de fazer 10 anos, de vez em sempre, anda descalço por aí e sobe na cama, porque as duas dormem numa cama de casal, elas escolheram assim. E aí o que acontece? A Lara falou comigo, eu falo com ela, a Lara falou comigo, aí quando ela já assim não aguenta mais, ela vai no recurso do Oceano, falou, pai, não tá dando jeito, a mãe tá falando tá dando jeito, eu também não, então vai com você. Aí o Oceano também tenta fazer com que a Lívia não esqueça de andar de chinelo, para depois não subir de pé sujo na cama, para prejudicar e dar coceira na Lara. Mas é uma regra. Imagina a Lara querer fazer justiça com as próprias mãos, ou ficar chateada, enfim. Por que eu estou ilustrando dessa maneira? Quando o Evangelho traz para nós a pessoa que diz, eu não perdoo de jeito nenhum, ela não está entendendo que aquela pessoa que fez o mal para ela, Deus já está avaliando a situação dela, já não está mais com você. Será que ficaria mais fácil para você entender isso? Sabe aquela pessoa que fez algo com você? Ai, não, Estela, você não está entendendo. Essa pessoa fez um negócio comigo, mas ela continua ali, eu vejo na internet, ela está viajando. A família dela está com saúde, está tudo perfeito, eu estou seguindo, eu estou vendo. Deus é o responsável por esse trecho da vida da pessoa em que algum dia vai ter que reaver o que fez com você. Pode ser agora, pode ser no futuro. O que vocês acham disso? Não é assim que funciona? É assim, gente. Esses dias eu encontrei uma amiga que falou, Estela, minha mãe tá com problema de pulmão e ela nunca fumou.
E eu conheço a fulana que está com 85 anos e fuma até hoje. Sabe, colocando uma régua que a gente não tem noção da régua de Deus, gente. Nós pensamos, às vezes, em justiça como uma formiga olhando para nós o que a gente está fazendo. A gente não entende como funciona o mecanismo de Deus para que você entenda, para que uma pessoa entenda que ela tem que parar de fumar, para que uma pessoa entenda que ela está com problema de pulmão por outras questões de outras vidas. A gente não vai conseguir entender. A gente tem a régua humana, que é assim, ó, é limitado, igual aqueles cavalos que coloca aquele tapa-olho aqui, lateral. A gente só consegue ver aqui. Então, essa dificuldade de perdoar é porque a gente quer que a pessoa imediatamente está doendo dentro de mim, que doa dentro dela de alguma maneira. É por isso que causa essa falta de compreensão, falta de perdão. Não entende a pessoa que tem uma mágoa dentro de si, que o problema está com ela agora. O Osiander me bateu, eu pego e guardo dentro de mim a mágoa. Mas ele já está com Deus ali, vai resolver. É igual eu falo para as meninas aqui, entrega para mim o problema, não fica se resolvendo aí que não vai chegar em lugar nenhum. Aí entrega para mim. E eu deixo bem claro ainda, ó, quando vocês forem casar, daí vocês resolvem lá na casa de vocês. Eu e você não vai resolver nada, né? Senão fica aquele sogro e sogra pentelhando a vida do casal. Enquanto são filhos aqui, estão debaixo de nossos tetos, nosso teto, a gente vai resolver os problemas. Quando você tiver um teto, é lá. E Deus vai sempre ver o que está acontecendo conosco. Deus é Pai sempre. Deus está sempre no nosso teto. E quando a gente fala em Deus, você entende bem. Nem sempre é Deus. Já chegou aqui no meu anjo de guarda, ele resolve para mim. Já chegou no anjo de guarda da pessoa que fez mal para você. Ou vocês acham que o anjo de guarda da pessoa que fez mal para você passa pano para ele? Ai, tadinho. Não vou. Pode deixar essa falha, essa traição, essa agressão. Não tem problema, não. É meu tutelado aqui, eu amo demais. Não, ele quer ver crescimento, ele acaba de anotar ali, ó. No livro Respostas da Vida, eles dizem que os benfeitores anotam o que você critica até. Ah, é? Então você agiria assim? Tá marcada, Estelinha, quando fizer alguma coisa, quando acontecer assim, ela diz que deveria agir assim. Então, ela já está conseguindo agir assim. Dizendo para nós, até quando você fica condenando as pessoas, que vai vir uma prova parecida para ver se você realmente vai fazer o que você está falando. Seria um castigo isso? Não, é só acho que é uma prova mesmo, né? Como uma professora. Ô, professora, eu sei, então tá. Ela vai e pergunta. Você sabe mesmo? É dessa maneira que funciona. É entregar na mão de Deus. Talvez ficaria mais fácil. Eu não querer ficar vendo o tempo todo essa pessoa cair para que eu me sinta bem. Outro fato interessante. É difícil descer a tela de ferramenta meio aqui. Outro fato interessante é que quando a dificuldade de perdoar, de fazer com que as pessoas pensem, perdoa para se livrar disso que você está dentro de si, é que é o seguinte: quando você vive sob estresse ou com uma mágoa, libera em você o cortisol. O que é essa substância produzida e liberada dentro do nosso corpo? Ela é ótimo você ter cortisol. Ai, Deus me livre, Stella, falaram para mim que é a substância do estresse. Não, mas para você poder fugir de um cachorro na rua, é cortisol. Para você não deixar ver uma agressão, para você não deixar alguém pisar no seu quadrado, stop aí. Você libera cortisol e stop. Então você precisa de cortisol na vida. O problema é você ter ele o tempo todo. E quem é magoado, ele está sempre pensando em como se vingar, que não devia ser assim, ele está liberando o tempo todo. Essa liberação te causa taquicardia, estresse, pressão alta, tudo quanto é problema de saúde, porque você está liberando todo dia. E uma pessoa que é magoada, ela é liberada o cortisol todo dia porque ela está sempre em defesa. É igualzinho um instinto animal nós temos dentro de nós o mecanismo. Você pensa numa pessoa que te fez mal, você libera porque você não quer mais o ataque. Só que já não é uma situação real. Foi real há um ano atrás.
Quando a pessoa me falou isso, eu devia ter agido assim. Naquele dia, você devia ter liberado cortisol. Falou, pode parar, você está pisando no meu pé aqui. Mas essa pessoa está liberando faz 1 ano, já passou a situação. E aí ela libera toda vez que ela vai fuçar nas redes sociais do outro. Ela libera toda vez que ela pensa na situação. E aí, meu filho, você vai fazer um exame de sangue, dá tudo alterado. Aí você fala, meu Deus, eu tô comendo certinho, eu tô fazendo exercício físico, mas tá comendo cortisol por conta dessa falta de perdão. Ah, Estela, mas olha, se eu sentar com você, você vai me dar razão. Eu vou falar a verdade pra você? Eu vou te dar razão. Mas eu, Ociander, Jesus vai te dar razão. Que essa pessoa errou com você. Ponto final. Agora você está querendo uma razão de continuar guardando essa pessoa dentro de você. Aí eu não vou te dar razão. Eu falo assim, ó, mas tudo bem, você quer guardar ela dentro de você, o problema é seu, mas eu não tô de acordo com isso. Que é como uma pessoa chega em mim e fala, Estela, olha aqui, eu tô tomando esse veneno aqui. Você acha que eu vou concordar com isso? Vou dar razão na pessoa? Não vou dar razão para você, não. Você tá tomando esse veneno aí, mas vai fazer muito mal para você. Essa é a bendita da mágoa. É você me mostrar a situação, eu te dou razão. Nossa, a pessoa foi maldosa com você mesmo. Mas daí é você guardar essa imagem. É complicado, hein? É complicado, porque aí você tá tomando veneno de verdade. E aí a gente não vai te dar razão, a gente vai te alertar. Olha, cuidado com a sua saúde. Sabe por quê? Você tá pensando mais nessa pessoa que te machucou do que as pessoas que você ama. Deus me livre, Estela. Não tô pensando, tá? Porque se você estivesse pensando nas pessoas que você ama, você iria querer estar com saúde, com longevidade, não é? Agora, se você está pensando na pessoa que te machucou, você está desconsiderando todas as pessoas que você ama. Você pode ir embora mais cedo da Terra por conta dessa pessoa aí. Já pensou falar tchau pro seu netinho, pra tua netinha, assim, ó, 8 anos. Não vamos nem colocar década, não. 8 anos da tua vida. Porque você preferiu pensar em quem te machucou. Fala tchau pros seus netos. Ó, netinho, não vai dar para eu brincar mais com você, ver você se formar aí, sabe por quê? Porque eu escolhi ficar pensando na pessoa que eu devia perdoar. E perdoar não é ligar pro outro e falar, fulano, eu te perdoo, viu? É você com você mesmo, gente. O próprio evangelho diz, porque tem a pessoa que diz assim, eu perdoo porque eu sou melhor que você. Não, põe na tua cabeça, não tem mais nada a ver com essa pessoa que você está pensando, não tem mais nada a ver com ela. É você com você. Não precisa ligar para ela, falar que perdoa, não precisa chamar na tua casa para um chá, não precisa nem mais ver essa pessoa. Você só precisa tirar ela de dentro do teu peito. Ela não tem mais nada a ver com o que você está carregando aí dentro. Isso é o tal do perdoar. É tirar esse lixo que você fica carregando todos os dias e liberando dentro do seu corpo substâncias que vai fazer você morrer mais cedo. Ou vai fazer com que você fique a vida tomando remédio. Só para remediar, né? Só para manter ali. Eu preciso tomar remédio para controlar minha pressão. Controlar minha pressão. Você tá com pressão alta, às vezes. É lógico, gente, que não é. Eu tô falando de um caso isolado de tudo que acontece no seu corpo. Mas vasculha aí dentro. Vasculha que pode ser uma doença psicossomática. Porque a espiritismo às vezes vai trazer assim, então, todas são. Meu Deus do céu, tá com raiva? Vai pro estômago. Tá com queimação, refluxo, tá tendo que tomar omeprazol? É que você é uma pessoa que sente muita raiva. Estela, mas é que você tem que conviver com o fulano. E o fulano é difícil, então, mas quem tá engolindo veneno é você. Vai fazer terapia, vai orar por essa pessoa, vai orar por você para melhorar isso. Que eu não veja. Você já percebeu que quando tem alguém que você é irritado, alguém que te irrita, os seus olhos não saem dessa pessoa? Os seus ouvidos não param de escutar a voz dessa pessoa. Você trabalha em um ambiente. Isso daí eu falo, gente, porque eu vou nas empresas, é assim que funciona. Quando tem um versus o outro, a pessoa vai conversar no particular com você e diz assim, olha, mas eu vou te falar, parece que fala para me irritar.
A pessoa vem com um sapato ali, você precisa ver o barulho do sapato do outro. Aí, mas não é que o sapato da pessoa faz barulho. É que você só está enxergando essa pessoa. Quando você tem raiva de alguém, essa pessoa vira o seu foco. O foco do caçador. Mas o tiro do caçador vai direto no teu peito. A voz da pessoa te irrita. A pessoa espirra, te irrita. O jeito dela se vestir. O jeito dela vestir. Você tá no grupo do WhatsApp, bastou todo mundo conversa no grupo, você nem liga, estão até te chamando para um café lá, você perdeu. Mas quando essa pessoa escreve, você vai lá e lê linha e entrelinha para ver se não tá te cutucando, porque você tá doido para ir para guerra. Olha que cortisol, para que isso, gente? Vai gastar seu tempo com as pessoas que você ama. Vai gastar teu tempo com pessoas legais. Eu e o Sandro, é um combinado nosso. Nossa, Sandro, você viu que a pessoa falou da gente aqui? Vamos chamar aquele outro amigo lá nosso para sair, para passear? Para esquecer essa pessoa? Mas não. Olha, então vamos fazer assim? Então vamos fazer assado? Ah, mas deixa, viu? Que? Tô nem aí. Você quer ver se falar mal de mim nas redes sociais? Então existe um botãozinho de excluir comentário. Tô nem aí, porque eu não quero engolir veneno. Fala isso para as pessoas, gente. Tô nem aí com você. Você não gosta de mim? O problema é seu. Nossa, entra na fila. Você não gosta de mim? Entra na fila. Mas não, o que você faz? Você pega essa pessoa, você não deixa ela lá no final da fila, você traz ela bem perto e fica ali. E sabe como? No livro, eita, nos domínios da mediunidade, uma moça, olha a situação, gente, é pesado. Ela é casada, 2 filhas e uma mãe doente, acamada, e o marido traindo ela. E a moça com que ele estava traindo, peitava ela, sabe como? Espiritualmente. Toda vez que ela estava pensando, ai meu Deus, mas olha, a gente passando fome aqui em casa, ele gastando com presente, com a amante, não é uma situação de você querer voar no pescoço? Então tá, voa no pescoço. As duas se encontram fisicamente e voam no pescoço. Seria até mais fácil, mas não, ela pensa o tempo todo. E aí acontece uma guerra aqui em cima. Essa guerra ia começando a baixar a energia dela e ela precisa de saúde para manter a casa, cuidar das meninas, cuidar da mãe doente. Aí os espíritos do bem veem que ela está o tempo todo brigando com a imagem da moça mentalmente e o físico dela caindo, a energia esculhambando a saúde. Como ela é uma pessoa muito boa, muito responsável, porque eu estou falando, gente, quando eu falo de uma pessoa que está carregando uma mágoa, não é uma pessoa mal, é uma pessoa muito boa que foi prejudicada e está sendo prejudicada. Então a espiritualidade não descuidou dela, ficou ali. E quando eles veem que ela está mentalmente brigando, porque se eu encontrar ela, porque ela não vale nada, porque não sei o quê, você não está só aqui. Ela criou uma imagem mental tão grande que a imagem estava tomando conta do campo inteiro dela. E era fictício. Mas ao mesmo tempo dentro do corpo é real. E aí os espíritos, como eles gostam muito dela por ela ser uma pessoa boa, eles vão e intuem ela a fazer uma prece. E aí a menininha dela, intuíram a menina também, fala, mãe, não tá na hora da gente fazer um evangelho, uma oração ali na avó? Aquele balde de água fria no momento que ela estava pensando na luta. Tá bom, filha, vamos lá. Aí os espíritos acompanham e melhoram a situação dela, fazendo com que ela fique horas ali sem pensar na fulana. Nossa, Estela, mas como é que resolve isso, gente? Qualquer pessoa estaria ali com vontade de matar aquele ser. Gente, vamos falar a verdade? O homem traiu, a outra que queria tomar o marido dela. Vai embora. Eu quero a minha saúde, eu quero é viver. Deixa essas pessoas que não gostam de você partir. Ó, Estela, mas eu já tentei de tudo, viu? Eu fiz desde pequena, eu brigava com a minha irmã, depois na adolescência, agora na fase adulta. Se você já falou para mim antes de tudo isso, eu já fiz de tudo. O que tem que fazer agora? Tirar a pessoa de dentro do peito, parar de pensar nessa pessoa, parar de ficar pensando em que momento que Deus vai botar assim, ó, tirar essa pessoa dessa vida fácil que ela tá levando. Esquece essa pessoa, pensa em você. Vai tomar um banho. Tem dia que acho que a pessoa precisa tomar um banho, né? Que ela liberou tanta coisa ruim assim. Tá entendendo, gente? O que é o tal do perdoar?
que as pessoas não entendem, ela acha que ela vai dar para o outro, falar, então tá, vai, eu te perdoo, eu te livro de todos os males. Imagina, é ela e Deus, tem mais nada a ver com você, mais nada a ver com você. Você só tem que cuidar da tua saúde, da tua vida. Agora, se ficar com essa pessoa dentro do peito, você não está cuidando nem da tua vida, nem da tua saúde. E deveria ser simples assim, mas a gente gosta. Eu gosto de não perdoar. Então é isso, gente. Infelizmente, nós precisamos muito, muito repensar em como está a nossa vida de você. Nossa, o Sander não falou bom dia para mim direito hoje, mas tudo bem, né? Acabei de levar uma magoazinha pro coração. Nossa, passei em frente ontem da vizinha, buzinei, ela nem acenou para mim, guardei outra. Cheguei no trabalho hoje, olha, dei café pro fulano todo dia hoje, que eu não levantei para pegar café, ele não pegou para mim. Mágoa, 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 mágoa. Gente, que é isso? Vamos repensar na vida. Como que tá a tua saúde? Como está a sua saúde, você já vai responder se você é uma pessoa assim que perdoa fácil ou não, se compreende ou não. Do contrário, começa a repensar, porque dá para ser agora. Trabalhador da última hora, Estela vivia a vida inteira assim. Não tem problema mudar hoje. Já se limpa hoje. Imagina, a vida inteira eu me sujei. Estela, beleza, toma um banho hoje. Não quero mais ficar me apegando no que o outro tem para me oferecer. Eu tenho para me oferecer saúde, felicidade, alegria. Vai ouvir uma música, vai ligar para um amigo, vai comer uma coisa gostosa, vai pôr uma roupa bonita, qualquer coisa. Menos ficar pensando nesse ser aí. E às vezes são vários seres, né? Vários. A bandeira número 1 da doutrina espírita, na minha visão, né, é fora da caridade, não há salvação. Até merece um capítulo exclusivo do Evangelho sobre esse assunto. E não tem caridade maior que você possa fazer do que perdoar as pessoas. E para poder, então, praticar o perdão antes, é preciso fazer o exercitamento de uma atitude muito nobre, quando você dedica a sua vida a examinar a dificuldade alheia e tentar descobrir o que leva as pessoas a agirem de tal maneira. Então, por exemplo, às vezes eu fico observando assim, os políticos, assim, não todos, óbvio, nem em modo geral, que cometem atos ilícitos, né, corrupção e etc. E eu fico tentando imaginar o que levou eles a agirem de uma forma assim. E sem dúvida nenhuma, eles não têm conhecimento da vida futura. Eles não têm conhecimento de que tiveram um passado em outras encarnações. Porque se eles tivessem esse conhecimento e crescem, se eles tivessem crença de que tudo que está sendo feito agora vai reverberar lá no futuro, que nós somos imortais, eles não agiriam assim, desviando dinheiro público, dinheiro de gente trabalhadora, de gente sofrida, para comprar, por exemplo, uma mansão, comprar um iate, colocar dinheiro em bancos no exterior e etc. Então isso faz com que a gente compreenda a ignorância da pessoa. E essa compreensão nos leva a não passar pano, não concordar com o erro, mas não nos afetarmos tanto. Porque quando a gente se afeta, nós ficamos magoados, né? E a própria palavra mágoa significa má água. Vocês sabiam dessa, não? É uma água ruim, uma água má. E essa água da mágoa, quando você resolve ingeri-la, você está bebendo uma água contaminada. A gente compra filtro, né, em casa, compra água mineral, compra aqueles filtros às vezes caros, né, que você liga na tomada lá, ele é eletrônico e tem que trocar o filtro a cada 6 meses, um negócio assim, não é? Imantada, água imantada. Você compra filtro às vezes caro, que deixa a água ionizada e etc, e você bebe, eu tenho que beber uma água boa, porque nosso corpo é feito de água. Só que aí a gente pega essa má água da mágoa e deixa ela ficar sedimentando dentro do nosso corpo. Sedimentando dentro do nosso sentimento, do nosso espírito. Qual que é a lição principal para mim do Evangelho aqui? Nós temos que aprender a compreender e de forma
talvez até direta, sermos advogados das pessoas que nos feriram. Você pode estar pensando assim, está de brincadeira comigo, né? Que eu vou ser advogado da pessoa que me prejudica, que me fere, que quer me ver mal, quer me ver doente, quer me ver falida. E eu vou te dizer um negócio. Essa lição aqui hoje não é para você livrar ninguém que fez mal para você, não. É para livrar você de viver uma vida limitada e infeliz por conta da imperfeição alheia. Mais uma vez, o Evangelho quer nos alertar de uma maneira a nos livrar de uma vida muito limitada. Que a pessoa magoada, ela está sempre doente. Ela está sempre, às vezes até se alimentando da pena alheia. Às vezes ela até gosta de não perdoar pelo fato de que ela mantém uma linha, essa vai doer agora, hein? Ela mantém uma linha de coitadismo. Ela se alimenta da pena alheia, quer dizer, ela fica a vida inteira assim, não vou perdoar, porque se eu perdoar, neutraliza o mal que fizeram contra mim. Então eu não quero neutralizar, eu quero permanecer vítima, porque assim eu posso ficar contando para todo mundo que eu sou vítima, então todo mundo vai olhar para mim e falar, poxa, que pena, hein, que coitadinho de você, hein? Olha, como que você sofre, hein? Como que fizeram maldade com você, hein? Aí tem gente que se alimenta disso. Eu te pergunto, e você não precisa me responder, não. Pergunto com sinceridade, aqui, com respeito. Você quer mesmo viver se alimentando de pena alheia? Ou então, se você fala, não, mas não é o meu caso, eu não fico contando para ninguém, eu fui ferido e guardo para mim isso. Eu não fico aí tentando destruir a imagem de outra pessoa, não. Eu deixei para lá, eu não vou aí denegrir a imagem da pessoa de jeito nenhum. Então eu te pergunto, tá guardado dentro de você essa mágoa? Você quer continuar abrigando essa má água dentro de você? Se você é uma caixa d'água que abriga água, nosso corpo é 70% de água. Você quer mesmo ficar conservando dentro de você uma água ruim, fazendo parte desses 70% de líquidos que estão aí compondo o seu organismo? Todo mundo, sem dúvida, está pensando assim nesse momento, não, eu não quero mais continuar me alimentando de pena alheia, também não quero guardar isso dentro de mim. Então me dá uma maneira fácil aí de eu conseguir perdoar e relevar e deixar para lá e seguir em frente. Porque o evangelho é muito taxativo em dizer o seguinte, de uma forma, obviamente, um sentido figurado, né? Perdoa porque para que Deus então possa te perdoar também. Dá a impressão que Deus tem também um condicionamento. Uma barganha. Dá a impressão que Deus, ou seja, a providência divina, a espiritualidade superior, esses abnegados irmãos que de certa forma, providenciam circunstâncias para nós, boas e não tão boas, mas todas elas nos levam a algum aprendizado, dá a impressão que existe um condicionamento, onde que, se eu não perdoar as pessoas, eu também não serei perdoado por Deus. Aí dá um medo, né? Fala, nossa, se eu arrumar encrenca com Deus, eu tô perdido, hein? A quem que eu vou recorrer? Porque a única pessoa que eu posso procurar, a gente não é nenhuma pessoa, né? A única entidade, a única instituição, a única força que eu posso recorrer para me socorrer é Deus. Imagina só se eu fico mal com Deus, então eu tô perdido. Porque Deus não vai me perdoar, porque eu não perdoei meu irmão ali, não perdoei um vizinho ali que eu tive um problema, uma pessoa lá do meu trabalho, um cara aqui que eu vejo ele todo dia, não sei por que ele não olha para minha cara. Será então que vai ter chance de eu ficar mal com Deus? E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo, que vale a pena relembrar. Gente, Deus está dentro de nós. Você fica mal com você mesmo quando você não perdoa. Então você fica mal com Deus porque Deus habita o seu coração. Você é uma figura angelical, uma figura celestial. Imagem feita à semelhança do Pai, como disse Jesus. Então, Deus não é um fator externo. Deus está dentro de você. Quando Jesus trouxe essa afirmativa, que Deus, então, também não te perdoaria se você não perdoar outro, na verdade você não está se perdoando junto. Ah, eu não vou perdoar o fulano não, que me maltratou. Então você também não está se perdoando. É óbvio que você pode pensar assim, mas nossa, mas
Que motivo que eu teria para me perdoar, sendo que eu fui ferido, eu fui ofendido? Como assim eu não vou me perdoar? É que o sentimento da mágoa e do não perdão gera uma autoflagelação. Você fica se destruindo sem perceber. Autoflagelação é aquele. Já viram aquele pessoal, principalmente da região da Ásia mais oriental ali, pessoal do Vietnã? Tem um pessoal lá que eles têm uns rituais onde, para poder expurgar os pecados deles, eles pegam como se fosse um chicote, com vários chicotes, várias cordinhas, e na ponta tem pregos. Então eles ficam se chicoteando assim, ó, eles ficam andando. Vocês já viram essa cena? Vocês já devem ter visto Vamos isso. ver onde acontece. O indivíduo fica se chicoteando como forma de autopenitência, ou seja, eu vou me penitenciar. Nas Filipinas, Nas Filipinas. no Irã, no Iraque. Filipinas, Irã, Iraque. Uhum. Eu achava que tinha também na Tailândia, nessa região aí. Então, nas Filipinas tem essa tradição. O pessoal se chicoteia. O pessoal se chicoteia assim, eu vou pagar os meus pecados através de dor, eu vou sentir dor. Então, quando você não perdoa, você está fazendo o mesmo. Você está infligindo uma dor a si mesmo. Aí vem uma dúvida eterna das pessoas, é a seguinte, mas se eu perdoar aí, o cara fica livre da condenação. Poxa, eu não posso perdoar ele. Porque se eu perdoar, ele vai ficar livre. Como assim? A pessoa me fere, ela ganha o perdão assim, e aí ela está livre? Lê do engano. Ninguém está livre das consequências dos próprios atos. A pessoa que te feriu de alguma forma, que traiu você, que mentiu, que te perseguiu, quis se vingar, a pessoa que te tratou com indiferença, com grosseria, a pessoa que fez algo que te feriu mesmo, que deixou você magoado, assim, deixou você triste no momento, ela não consegue se livrar da necessidade do reparo. Isso o evangelho é muito taxativo nos orientar. Mesmo que você chegue a ela e fale assim, ó, seguinte, a gente te perdoa incondicionalmente, você está livre, olha, pode seguir a vida em frente, tá tudo certo. Mesmo que ela ouça isso não fez com que ela ficasse livre da necessidade de reparar aquele erro. Então tem gente que carrega essa informação equivocada. Eu não posso perdoar. Se eu perdoar, a pessoa fica livre da necessidade de corrigir aquilo. Ou seja, ela fez uma dívida e eu perdoando, ela vai ficar livre da dívida. Não é justo isso. Olha aí o ledo engano, gente. Essa situação não acontece. Não acontecerá. O indivíduo criou uma dívida, aí vamos inventar em números fictícios em reais. A pessoa te feriu e ela gastou 50 mil reais para te ferir. Sabe o que significa quando você perdoa? Você não entra nessa dívida, você não entra como fiador. A dívida fica toda para ela. Quem vai ter que acertar esses 50 mil reais é ela. Entende? Agora, quando você fala, não perdoo, não posso perdoar. Então você virou fiador. Você está junto com ela nessa empreitada maligna aí. Você pegou a dívida que ela contraiu e entrou no meio. Vocês são sócios na dívida. Agora você pensa assim, o quê? Você fez uma dívida aí de 50 mil reais? Ó, boa sorte, viu? Vai ter que trabalhar muito para acertar essa conta aí. Não precisa pagar para mim não, tá? Você não dá devendo nada para mim. Você vai pagar para a providência divina. É assim que funciona. Você vai acertar as contas com a própria consciência. Que as pessoas dão um nome assim. De Deus, providência divina, a misericórdia divina, a justiça divina. A justiça divina é um mix que trabalha em coligações que nos incluem. Então a justiça divina às vezes usa nós para providenciar recursos de reparo em outras pessoas. Vocês concordam com isso? Por exemplo, um acidente automobilístico. Às vezes você está lá andando de carro, de boa, na velocidade correta, 100 por hora a rodovia, beleza, você está lá 100 por hora, às vezes 98, até um pouquinho mais devagar. Fura o pneu do seu carro, teu carro desgoverna, vai no sentido contrário, tromba no outro carro que está vindo,
e fere alguma pessoa. Às vezes não é nem mata, um pouco só feriu. Vocês concordam que a providência divina te usou, a justiça divina te usou para trazer alguma necessidade de reparo para outra pessoa que você nem sabe quem é? Concorda com isso, não? Então isso mostra que nós estamos interligados com a chamada justiça divina. E essa interligação, da qual nós fazemos parte, passa a te desassociar de uma questão que não é você que tem que resolver. Então, o caminho do perdão é o caminho da desassociação da necessidade de você ajuizar, pagar uma conta que não foi você que cometeu. Não foi você que contraiu essa dívida. Vamos voltar nos 50 mil reais aí. A pessoa foi lá, cometeu algo que, se você quisesse associar ela, se você guardar mágoa, você vai entrar nela nessa dívida, com ela nessa dívida. Porque vocês ficam interligados, vocês ficam algemados. Como disse o Edmilson Zanon aqui, muito bem colocado, se não me engano, é uma frase atribuída até ao Shakespeare. Guardar mágoa é beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas você está bebendo veneno. Não, mas eu queria que a outra pessoa bebesse. Eu estou bebendo aqui, mas eu quero ver se passa para ela por Wi-Fi o veneno, sabe? Eu vou emitir vibrações mentais aqui, que ela vai se envenenar também. Vai não. Vai não, porque muitas vezes a pessoa nem faz ideia que ela te magoou. Nem faz. Tem gente que te feriu e até hoje não sabe que te feriu. Só você que sabe, você que sentiu, você que lembra. Então não queira beber veneno e esperar que o outro morra. Deixa o veneno do lado, deixa no cálice. Ele assim fala, não, esse cálice não me pertence. É um veneno ali, né? Tô vendo ali, ó. Não vou mexer com esse trem aí, não. Esse trem aí é fria. Eu quero beber boa água. Igual aquela que eu pus o filtro em casa lá. Igual aquela água mineral que eu compro todo dia. Aliás, lá em casa aqui a nossa acabou. Uhum. Eu compro 3 galões de água mineral, que é a melhor do Brasil, gente. Água de Ibirá. Se você quiser tomar a melhor água do mundo, você pode pesquisar na internet. É comprovado cientificamente. Não tô nem fazendo propaganda para Ibirá, não, tá? É só para constar mesmo. A gente gosta de divulgar coisa boa aqui, né? A água de Ibirá foi eleita a melhor água do mundo. Ela era segundo lugar no mundo. Tinha uma fonte na França que tinha a água mais pura, com mais recursos minerais. Depois a fonte lá na França secou. Teve um problema lá, secou. Então a água de Ibirá ocupa hoje o posto de água número 1 do planeta Terra. Tá? Só para constar aí. Então, meus irmãos, essa lição de hoje aqui, ó, tá dizendo aqui que o indivíduo que está então ferindo, provocando dor alheia, dor nos outros, é uma alma inquieta e de uma sensibilidade sombria e amargurada. Você concorda que quem te feriu vive na sombra? Ou quem está sempre procurando uma maneira de ferir as pessoas, de magoar as pessoas, de ofender, de agredir, está sempre com um pensamento sombrio e com uma amargura no coração? Porque para você produzir o mal, você não pode estar bem. Você tem que estar mal também. Olha só a caracterização colocada aqui pela providência divina. Aliás, não tem assinatura, né, esse texto aqui. Não sabemos qual foi o espírito que ditou para Kardec essa situação aqui. Eu te pergunto, você quer se tornar alguém também sombrio e amargurado? Ou é melhor você começar a trabalhar como advogado dessa pessoa e observar que ela é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa complexa? Como eu falei no início dos políticos, são pessoas que já vêm carregando esse descompromisso com a honestidade, com a verdade, com a limpidez. São pessoas que já vêm de outras encarnações, com grandes ideais inicialmente programados no mundo espiritual, mas chegam aqui e sucumbem. Chegam aqui e ficam totalmente desorientados e fascinados pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância. São irmãos nossos de conduta moral enfraquecida. Então, se eu tiver isso no meu coração, isso não significa que eu estou concordando com o indivíduo ser corrupto. Não estou concordando. Não estou aqui dizendo que está certo. Também não estou afirmando que está tudo bem. Não. Eu só apenas estou identificando para eu não me revoltar. E se eu me revoltar, eu entro na mágoa. E se eu fico magoado,
significa que eu não consigo perdoar. E se eu não me perdoar, eu fico sombrio e amargurado, como está aqui no texto. Já aquele que perdoa é uma alma calma, cheia de mansuetude e caridade. Lembra que eu falei no início? Fora da caridade não há salvação. Quer praticar caridade? Além de levar alimento para pessoas carentes, levar roupa agora no frio, levar agasalho para pessoas que estão aí em situação de vulnerabilidade social, pratica a caridade do perdão. Se tem alguém para você perdoar e que não está mais perto de você, você não tem mais acesso, que já desencarnou, perdoa então no seu íntimo, nas suas orações. Diga para a pessoa em pensamento assim, fulano de tal, tivemos problemas sim, enquanto estávamos juntos. Mas eu te digo que eu te liberto, você está tranquilo, pode ficar em paz. Eu quero te ver bem, eu desejo que você tenha saúde, você tenha felicidade. Que você possa caminhar sobre esse mundo, ou sobre o mundo onde você está, sobre o mundo superior, mundo espiritual, que você possa ter harmonia, que você possa seguir em frente com serenidade. E tem um negócio ainda interessante para pensar, viu? Vai doer só um pouquinho, que eu vou dizer aqui, só um pouquinho só. E vocês vão concordar comigo depois. Tem muita coisa que a gente está sofrendo hoje, muitas traições, muitos xingamentos, muitas ofensas que nós estamos recebendo hoje, que nós também fizemos a outras pessoas. Não nessa encarnação, mas em outras. Então estamos hoje colhendo aquilo que nós plantamos. Então chegou o momento da colheita, eu preciso falar, poxa vida, se eu estou passando por isso é porque eu mereço. Porque se eu não merecesse, eu não passaria. E se eu estou passando, e se eu mereço, então vou acolher e vou neutralizar esse mal que estou recebendo. Porque, sem dúvida nenhuma, devo tê-lo feito também outrora. Eu não me lembro claramente, porque eu estou aqui encarnado, e a minha consciência não lembra, mas o meu subconsciente espiritual lembra de tudo. Então eu vou seguir o conselho de Jesus de que se me ferirem na face esquerda, para que eu possa oferecer também a direita, e não vou revidar. Eu vou receber então essa ofensa, esse desagrado, e vou neutralizá-lo. Vou transformá-lo em algo que me coloca então à disposição de um aprendizado. Se fui traído, devo então aprender a não trair. Se fui ofendido, devo aprender a não ofender. Vai ver que é isso que eu estou precisando aprender. Porque a gente recebe um golpe, é para a gente aprender algo. Então, se eu fui ofendido, talvez eu estou em tratamento, em condicionamento de estudo para aprender a não ofender. Não faz sentido isso? Fala a verdade. Pensa bem. Para aí 10 segundos e pensa. Não faz sentido isso? Fui ferido, vivo sendo ofendido. Será que é porque também eu não sou meio casca grossa? E eu de vez em quando dou ofendidinha nos outros por aí também? Será que eu também não... E se eu não ofendo mais os outros hoje? Será que eu não ofendi lá no passado? Você vai encontrar a resposta que vai dizer sim, você foi ofendido. Você ofendeu também. E aí, diante disso, nós vamos criando uma couraça que nos protege. E essa couraça vai nos tornando pessoas mais blindadas. Quando chega algo ruim para você, não vai mais te atacar, não vai conseguir te atingir. Chegam dardos, sabe aqueles dardos que você joga assim na brincadeira até de criança de jogar dardo no alvo? Vão jogar dardos em você, eles vão bater nessa couraça aí, vão cair no chão. Nós temos que desenvolver uma ultra carapaça espiritual e não uma ultra sensibilidade. Senão a ultra sensibilidade me faz assim, ó. Ai, nossa, nossa, me doeu muito. Olha o que ele fez comigo, ó. Relei nela aqui, ó. Se a pessoa é muito sensível, ela
Se ofende, tá doendo. Ai, nossa, deslocou meu ombro aqui, me deu até uma tendinite agora. Uma bursite instantânea aqui em mim. Olha o que ele fez comigo, ó. Então nós temos que deixar de ser tão sensíveis. Literalmente, nós temos que ser mais casca grossa um pouco. Para nossa preservação. Para nossa capacidade de seguir em frente com mais elevação, com mais sabedoria, com mais ritmo, com mais força, com mais coragem, com mais enfrentamento, mas não enfrentamento de briga. Não é enfrentamento de combate. É um enfrentamento de nós contra as adversidades. Nós temos que nos fortalecer. Surgem adversidades, imprevistos, pessoas que pensam o contrário, vão surgir o tempo inteiro. Uma para, amanhã começa outra que você não conhecia. Você tem que neutralizar e seguir em frente. Neutralize, como a Estela falou, segue em frente, seja mais forte. Senão a gente fica dando ibope, dando publicidade, dando moral para quem não merece. Você não merece ter uma vida focada em pessoas que te ferem. Você merece dar atenção e carinho e conviver mais com as pessoas que têm mais concordância contigo. Não significa que estamos aqui divulgando um separatismo, não é isso. Mas é preciso ser seletivo nas coisas que você quer escolher para dar alimento. O que você está alimentando hoje? Acordei pensando naquele desgraçado que em 1994 falou tal coisa para mim. Meu Deus, já fazem 32 anos que você está aí pensando nessa pessoa. Foi em 94. A saúde já foi pro beleléu. Você acorda todo dia pensando como dizia o cara da novela, no maledeto. Então, assim, é preciso seguir em frente, reciclar as ideias, perdoar, compreender a falta alheia, para que você possa ter vida e vida em abundância, como prometeu Jesus. E semana que vem esse assunto continua. Reconciliar-se com os adversários, olha só. Então você vai aprender não só a perdoar, mas a se reconciliar com eles. Você está brincando comigo, eu estou querendo distância do cara, estou começando a treinar aqui para perdoar ele, você está querendo agora que eu me reconcilie? Eu não estou querendo nada não. Eu sou apenas um comedorzinho de arroz com feijão, dos mais caipira que existe aqui em Rio Preto. É a providência divina, está querendo te salvar de uma vida amargurada e infeliz. E sem propostas de vínculos para o futuro. Vínculos com pessoas que vão te trazer dor de cabeça. Aceita essa proposta ou não? Aceito. Semana que vem, então, vamos dar sequência a ela. E hoje aqui nós encerramos, porque o nosso tempo aqui urge. E a Estela vai lá cuidar da Dona Isabel, mandar um abraço para a Dona Isabel. E até semana que vem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Dá muita alegria no nosso coração saber que hoje é sempre 100 pessoas, mas uns 20 se perderam no Facebook do Oceano. Infelizmente, meu Face tá offline. Estamos em 82 aí, teve uma vez que deu 89, mas assim, são muitas pessoas, não é? De 80, cada um aí colocar o seu coração em prática nas suas ações, se libertar. Gente, são 80 pessoas felizes no mundo. Isso é muito. Porque você pode estar sendo uma bomba atômica dentro do seu lar. Você está afetando 5 pessoas diretamente e indiretamente. E aí você se tornar aquela pessoa mais leve, você já não carrega aquela pessoa dentro de si. Isso é uma bênção, né? 80 pessoas libertas não é uma bênção? Pois Imagina uma jaula assim que se abre a porteira. Se você se libertar aí, só uma pessoa, a gente já se dá por satisfeito aqui. Já viu aqueles vídeos que a vaquinha fica presa no inverno? Aí quando acaba a neve, eles libertam as vaquinhas? Ela sai toda felizinha, né? É a gente quando liberta essa mágoa aí. É. Valeu, gente. Um beijo a todos, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, qualquer coisa, nos chame no WhatsApp, nas redes sociais, estamos juntos. Pois é, então valeu. Como disse a Rosângela Monzani, quem é inimigo de alguém, dorme e acorda com ele todos os dias. Pois é. Eu, hein? Tô fora. Quero dormir no máximo e abraçar com meu cachorrinho, com meu gato, com a minha esposa, ou no caso as mulheres, com meu marido, com um filho meu. Quero dormir abraçado com o inimigo, não.
Aliás, como disse o Divaldo Franco, se alguém é meu inimigo, é a pessoa que escolheu ser minha inimiga. Eu não sou inimigo de ninguém. E é o que eu tenho pensado e tenho sentido no meu coração, na vida. Sem dúvida nenhuma, nós não conseguimos agradar a todos. Tem pessoas que não gostam de nós, mas nós respeitamos elas, o direito que elas têm de não gostarem de nós. Mas que isso não faça parte da nossa vida. Que não seja assim para o meu coração. Vamos ao nosso momento da oração? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, com o coração cheio de satisfação, nós hoje podemos exercitar um pouquinho mais do teu evangelho nas nossas mentes, no nosso coração. E nesse momento, mestre, eu faço uma convocação aqui a todos os irmãos que estão nos acompanhando, para que possam fazer uma visita mental a uma pessoa ou a mais de uma que eventualmente tenha nos ferido, tenha nos causado algum transtorno, algum desgosto. Queremos nesse momento encontrar essa pessoa em nossa mente. Às vezes ela deve estar com algum afazer doméstico, ou ela está no trabalho, ou ela está andando por aí, ou ela está no mundo espiritual, seja onde for que ela esteja. Quero encontrá-la, quero olhar nos olhos dela e dizer o seguinte: está tudo certo entre nós. Eu te perdoo porque você errou comigo, e eu também erro com muitas outras pessoas. Eu também não sou perfeito. E se eu sou perfeito hoje, eu não devo ter sido perfeito em outra encarnação. De modo que o teu erro contra mim foi uma lição para mim, para que eu possa aprender alguma virtude. Então você foi um agente divino na minha vida. Você me trouxe lições que vão me transformar em alguém melhor, em alguém mais capacitado. Então eu te digo que eu te perdoo, que você possa seguir em frente tranquilo. Meu coração está limpo. Daqui em diante, o que tiver de problema entre nós já não existe mais. Você está livre e eu também. Eu te abraço e vamos seguir em frente. Que logo ali adiante, nós seremos parceiros de ideais nobres. Nós seremos pessoas que vamos trabalhar em conjunto para a obra que nos dignifica, a obra divina, a obra de Deus. A obra que o nosso Senhor Jesus Cristo propôs para nós. Com isso, Mestre Jesus e amigos espirituais, nós vamos encontrando soluções para a nossa jornada. Nós vamos nos purificando, vamos trazendo essa serenidade, essa paz, essa harmonia, essa caridade para o nosso coração. Vamos equilibrando a fluidez do nosso sangue. Vamos melhorando a flexibilidade das nossas artérias. Vamos regulando a nossa pressão arterial. Vamos melhorando o nosso sono, regulando o funcionamento do nosso pâncreas, para que nós não entremos em processo de diabetes, de engrossamento do nosso sangue através do excesso de açúcar nele. Ou seja, vou colocando saúde no meu corpo. E nós te agradecemos muito, mestre, porque esse esclarecimento foi o Senhor que nos deu. Agradecemos também a obra do nosso incansável Allan Kardec, que trouxe para nós esse compilado tão esclarecedor e que é absolutamente concordante com os teus preceitos, mestre. Os teus preceitos de nos libertar de amarras absolutamente desnecessárias. Queremos caminhar livres, serenos, altivos, corajosos, otimistas, alegres. E nós sabemos que podemos contar com a tua intervenção, sempre amorosa,
Quero abençoar também, mestre, pedir tua bênção àqueles irmãos nossos que nos assistem em outro momento, que não podendo estar aqui ao vivo, vão nos acompanhar oportunamente em outro, talvez em outra hora, ou em outro dia, em outro mês, em outro ano, aí pela frente, pelo futuro. Senhor Jesus, vou me despedindo daqui, te pedindo para renovar o nosso contrato para a semana que vem, continuarmos o nosso estudo. E te digo, mestre, que eu te abraço nesse momento, em nome de todos os irmãos aqui reunidos. Nós te abraçamos e agradecemos essa providência divina, esses irmãos incansáveis que nos rodeiam, que nos intuem e que desejam nos encontrar felizes, libertos, saudáveis, produtivos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe todo o nosso povo brasileiro, todo o nosso povo mundial, todos os nossos irmãos de todos os outros países, de outras crenças. Abençoe aqueles que estão cometendo erros, os nossos políticos, os nossos governantes, de todas as esferas, que possam se conscientizar o quanto antes de fazerem o bem a essa população que merece tanto. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada. Queremos continuar caminhando ao teu lado hoje e sempre, que assim seja.